Uma vez entendido o mapa de injeção por RPM, eu tenho que entender qual é a consequência dele sobre o mapa principal, ou qual é a influência dele no mapa principal. E aqui a gente tem um exemplo bem interessante, um motor turbo, que o mapa final aqui é 2,4 bar. E o motor atinge 7.600 RPM. Vocês percebam que com 2,2 bar, ele já está usando 114% do injetor. Por que 114? Porque se eu dissesse para vocês que está usando 8,44 milissegundos, eu não consigo entender qual é o percentual sobre o tempo útil. E a gente já vai calcular isso. Calma, pessoal. Vamos chegar lá. Vocês devem estar com dúvida, mas a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão do dead cycle, tá? Então, olha só. Eu estou já usando 114%. Só que se meu motor tiver com 2,2 bar a 4.600 lá num overboost, lá atingiu essa pressão com 4.600, ele está colocando mais 12% do injetor. Então, o percentual final seria 126% de utilização do meu injetor. Christian, não vai alimentar. Calma. Agora a gente vai aprender a calcular janela do tempo de injeção. E quando a gente aprende isso, abre um leque de conhecimento ou um entendimento um pouquinho maior sobre o que é a influência disso em condições de RPM mais baixo. Vamos lá, pessoal? Janela de tempo de injeção. O que vem ser a janela do tempo de injeção? Nós temos num ciclo Otto 4 tempos, os 4 tempos do motor descritos nessa linha aqui em cima. Eu tenho o tempo de admissão, que consiste entre 0 graus de ponto morto superior, ele se desloca a ponto morto inferior. 180 graus depois, ele tem o processo de admissão. Depois, ele começa o deslocamento de PMI para PMS, o tempo de compressão. O motor inicia um novo tempo, chamado combustão, 0 graus de PMS, vai até 180 graus de PMI e inicia um novo processo chamado escapamento, ou escape, de PMI para PMS novamente. Então, esse ciclo completo é 180 mais 180 mais 180 mais 180, completando 720 graus do meu ciclo completo. Nós vamos dividir a cada 360 graus do meu motor, eu vou ter 2 ciclos, né? Então eu vou ter o deslocamento de PMS a PMS novamente, eu tenho 360 graus descritos por essas 2 barras aqui que vocês estão enxergando. Agora, para a gente poder entender um pouquinho melhor em relação a esse diagrama aqui, a gente tem algumas informações. Eu vou pedir para que vocês agora dê foco um pouquinho para essa equação que a gente tem aqui, que é extremamente simples. O que é 60 dividido pelo RPM? A unidade de tempo que a gente utiliza para a janela de tempo de injeção é milissegundos, ou seja, segundos dividido por 1000. Então eu pego lá, qual é a unidade de tempo de RPM? Rotações por minuto. Se eu dividir minuto por 60, eu tenho em segundos. Então eu vou fazer o seguinte, como já é rotação por minuto, então eu divido 60 dividido por 6.000, que é o RPM, e eu vou ter a janela de tempo calculada, que é 0,010 segundos. Se a gente fizer uma conversão e multiplicar isso por 1000, vai dar milissegundos, 10 milissegundos. E aqui a gente tem uma tabela de tempo de 360 graus de janela para cada RPM. Eu tenho lá o RPM nessa coluna e o tempo em 360 graus da média de manivela nessa coluna. Então, a 1000 RPM nós temos 60 milissegundos, a 2.000 RPM 30 milissegundos, a 3.000 RPM 20 milissegundos, a 4.000 15 milissegundos, a 5.000 12 milissegundos, a 6.000 10 milissegundos, a 7.000 8,5 milissegundos, a 8.000 7,5, a 9.000 6,6 e a 10.000 6 milissegundos. Percebam que 1000 RPM e 10.000 são 10 vezes mais rápido a rotação do motor e ele tem 10 vezes menos de tempo útil para a janela do tempo de injeção para 360 graus.
Então, isso a gente vai enxergar agora no nosso ciclo. Então, o que acontece? Quando eu tenho meu motor a 1000 RPM, a minha janela de tempo é 60 milissegundos, é todo esse tempo aqui. Agora, eu vou lá e aumento o RPM do meu motor. Eu aumento para 2000. Ele já caiu a minha janela de tempo, que era de 60 milissegundos, para 30. E agora, eu elevei o RPM lá para 10.000 RPM. Essa janela de tempo que era de 60 milissegundos passou a ser 6 milissegundos. Então percebam que essa seria a minha janela de tempo para colocar combustível. Isso faz com que, quando a gente cria lá um mapa padrão, ou quando a gente vai se preocupar com o tempo de injeção e o percentual do injetor, ele está diretamente relacionado a essa janela de tempo de injeção. Então é o seguinte, se eu tenho lá 1000 RPM, eu tenho muito tempo para colocar combustível. Quando meu motor acelera para 10.000 RPM, esse tempo diminui. Então, se meu tempo aqui for de 6 milissegundos e eu colocar 6 milissegundos de tempo de injeção, o que está acontecendo? Eu estou usando 100% do meu tempo. Vamos pegar agora uma correlação. Eu estou usando aqui a 6.000 RPM, eu tenho 10 milissegundos, tá? Aqui eu vou ter 10 milissegundos. Então, 2, 3, 4, 5, 6.000 a 6.000 RPM e aqui a 6.000 RPM, ok? Então, eu vou ter lá a 6.000 RPM. Então, 2, 3, 4, 5, 6.000 RPM. A 6.000 RPM eu tenho 10 milissegundos. Se eu estiver utilizando, olha que interessante, eu estou utilizando 10... Eu tenho, na verdade, 10 milissegundos de tempo. Isso aqui é o meu tempo aqui. Mas eu só estou aplicando 6 milissegundos de tempo de injeção. Ou seja, eu tenho 60% do meu tempo está sendo utilizado. Então, eu ainda tenho 40% de tempo para colocar. Ou seja, por isso que eu tenho 40% de percentual de injetor para incrementar de combustível. Só que se eu pegar esses mesmos 6 milissegundos a 10.000 RPM, ele já está usando 100% do meu injetor. Isso acaba tornando 100% do injetor aberto. Isso que eu gostaria de explicar para vocês, que a janela do tempo de injeção, ela tem uma proporção em função do RPM que o meu motor se encontra.